Quer aprender a fazer uma árvore gnome e amigurumi para decorar sua casa nesse Natal? Então não sai desse vídeo. Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te ensinar como fazer um gnomo com roupinha de árvore de Natal. É uma receitinha fácil de fazer e para alegria de muita gente, sem costura. É isso mesmo, os membros são crochetados diretamente no corpo sem a necessidade de costura. Quando a gente for fazer o corpo do nosso amigurumi, os braços, pés e o nariz já precisam estar prontos, então é por eles que a gente vai começar. A gente vai precisar então de fio amigurumi soft verde, 5767, fio amigurumi soft marrom claro, 7727, fio amigurumi soft marrom escuro, 7311, fibra acrílica, agulha de tapeceiro, tesoura, agulha de crochê 2,5 mm, um círculo de papelão ou um plástico mais firme de aproximadamente 9 centímetros de diâmetro. Depois a gente vai medir ele na hora de colocar na nossa peça. E enfeites para nossa árvore. Aqui eu vou utilizar miçangas douradas e vermelhas e uma estrelinha. A gente vai começar então com o fio madeira, que é o 7727, para fazer o nariz. Então, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, vou desenrolar aqui. Deixo o primeiro mais folgadinho. E 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente fecha esse anel. E na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Então, um aumento em cada ponto de base. Então, 1 aumento. 2 aumentos. 3 aumentos, 4, 5 e 6 aumentos. Vou dar mais uma fechadinha aqui no meu anel mágico. E na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. 1 e 1 aumento. Um ponto baixo e um aumento. Mais um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. E pela última vez, um ponto baixo. E um aumento. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2 e 1 aumento. 1, 2 e 1 aumento. 1, 2 e 1 aumento. 1, 2
e 1, aumento. 1, 2 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2 e 1, aumento. A nossa quarta carreira ficou com 24 pontos baixos e esse daqui vai ser o tamanho do nariz do nosso gnomo. Então, agora a gente vai parar de fazer aumentos e vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, das carreiras 5 a 8, 24 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3... 23 e 24. Finalizei aqui a 8ª carreira com 24 pontos baixos. E agora, na 9ª carreira, a gente vai dar uma fechadinha nesse nariz. Então, agora na carreira 9, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então, por toda a volta. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Opa. 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. E pela última vez, 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai finalizar essa 9ª carreira com 18 pontos baixos. E agora, o que a gente vai fazer é dobrar esse amigurumi ao meio para fechar ele com pontos baixos, porque a gente vai crochetar depois ele assim na nossa peça. Então, a gente não vai costurar, a gente vai crochetar junto, por isso a gente já fecha essa peça antes. Então, antes de eu encher, eu já vou dobrar aqui, ó, a minha peça. Eu vou entrar com a minha agulha no primeiro ponto da carreira 9, que é esse próximo ponto aqui. E aqui de dentro pra fora, no último ponto, que é esse aqui, ó, que eu acabei de fazer. Então, dá uma curvadinha, ele fica um pouquinho mais difícil da gente conseguir alcançar. Mas tá vendo, ó? A gente tem que pegar ele. Então, aqui é o primeiro ponto da carreira e aqui o último ponto. A gente atravessa a peça, pegando esses 2 pontos para fechar com um ponto baixo. Desse jeito. E aí, nos próximos, a gente vai fazer isso. Pega o do lado de cá e o outro que está exatamente do lado de cá. Então, aqui no caso, eu vou pegar o segundo ponto e de dentro para fora o penúltimo ponto, tá vendo? Atravesso os 2 e fecho com um ponto baixo. Então, vou fazer aqui mais ou menos até a metade para eu conseguir encher. Então, 3, 4, 5. A gente finalizou a carreira 9 com 18 pontos baixos, então, se a gente vai fechar dobrando ao meio, a gente vai fechar com 9 pontos baixos. Aqui eu já fiz 5
Então, agora eu vou começar a encher o meu nariz com fibra acrílica. Então, vou pegar um punhado aqui de fibra. E vou colocar com a ajuda da pinça. Opa! Lembra de empurrar a fibra para esse cantinho aqui, tá? Então, é o cantinho que eu gosto de encher primeiro. Oh, meu Deus, tá escapando. E aí, eu vou enchendo o resto do nariz. Vou fazer aqui mais 2 pontos baixos, pra fechar ainda mais esse narizinho. Dois. E agora, faltando 2 pontinhos, tem só um buraquinho aqui. Eu vou terminar de encher esse nariz. Toma cuidado para não estragar o ponto com a ponta da pinça. Só mais um pouquinho. E agora, a gente vai finalizar com os 2 últimos pontos baixos. Então, do lado de cá e do lado de lá, 8. E os 2 últimos, 9. Agora, a gente corta esse fio, não precisa deixar fio pra costura, tá? Mas deixa um pedacinho de fio pra você conseguir arrematar. Puxa o seu fio de dentro do ponto, pra não escapar. E agora, com a agulha de tapeceira, a gente vai fazer um nozinho e esconder o fio. Então, eu passo aqui por trás dos pontos. Vou aqui passar por trás de uns 3 pontos, mais ou menos. E aí, eu vou fazer um nozinho de arremate. Então, eu dou a volta nesse ponto. Dou um nozinho. E escondo esse fio por dentro do amigurumi. Corta esse excesso de fio. E é assim que vai ficar o nosso nariz. Então, aqui vai ser a parte da frente dele, e aqui vai ser onde a gente vai crochetar ele junto na hora de fazer o corpinho. Por isso que a gente fez aqui os pontos baixos. Então, ele fica assim mesmo. Aqui redondinho, né, cheinho, e aqui onde vai no corpinho, achatadinho assim. Agora, ainda com o fio madeira, a gente vai fazer os bracinhos. Então, começa com um anel mágico.
E dentro dele, você vai colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o seu anel. E agora, na segunda carreira, 6 aumentos. Então, 2 pontos em cada ponto de base. Então, 1 aumento no segundo, outro no terceiro, mais um aumento. No quarto ponto, mais um aumento. No quinto, um aumento. E no último, o sexto aumento. Feche direito o seu anel mágico. E agora, na terceira carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Nessa carreira, nós ficamos com 14 pontos baixos. O amigurumi não fechou tanto, mas ele já começou a virar. A gente vai virar ele para o outro lado. E agora, das carreiras 4 até a carreira 6, ponto sobre ponto. Então, carreiras 4, 5 e 6 com 14 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 14. Agora, dá uma olhadinha se o seu anel mágico tá fechadinho. Se não tiver, dá uma última puxadinha. E guarda esse fiozinho lá dentro, pra ele parar de atrapalhar a gente. E agora, na carreira 7, a gente vai começar a fechar o nosso bracinho. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, olha lá. Eu tô segurando o meu amigurumi dobradinho assim pra ficar mais fácil, mas se você for fazer assim, cuidado pra não juntar os lados, tá? Então, olha lá. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Então, na carreira 7, nós ficamos com 12 pontos baixos. E agora, nas próximas 3 carreiras, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, carreiras 8, 9 e 10 com 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3,
11 e 12. Agora, na carreira 11, 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Finalizando a carreira com 10 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 12, 13, 14 e 15 com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 10. Agora, a gente vai colocar fibra nesse bracinho, mas a gente não vai encher ele por completo. A gente vai colocar mais ou menos até a metade do bracinho só de fibra, tá? Então, ele tá bem fechadinho. Eu vou, com a ajuda da pinça, colocar aqui a fibra dentro do meu bracinho. Então, coloca um pouquinho, empurra lá no fundo, lá na mãozinha, bem aqui na pontinha. Pega mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Ele tá mais ou menos até aqui de fibra, ó. Por que isso? Porque senão, se a gente encher ele até aqui em cima, ele vai ficar um braço muito gordinho e ele não vai ter espaço para descer, para ficar caidinho. Ele vai ficar estufadinho assim pro lado do nosso amigurumi. Então, a gente enche só essa pontinha aqui e aqui a gente deixa vazio. Então, empurra bem para baixo, assim, que é pra ele ficar vazio mesmo aqui em cima, tá? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que o nariz. A gente vai dobrar esse amigurumi no meio e fechar com pontos baixos. Então, se a nossa última carreira tem 10 pontos baixos, a gente vai dobrar o meio e fechar com 5 pontos baixos. Então, lembrando, a gente entra no primeiro ponto baixo da carreira, no último, que é esse que a gente acabou de fazer, olha lá, e atravessando os 2 pontos, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, entra do lado de cá, pega o ponto do lado de lá e faz mais um ponto baixo. Aqui, pegando os dois lados, 3 pontos baixos. Mais um, 4. E os últimos 2 pontos, 5 pontos baixos. E aí, ele fica assim, ó, fechadinho. Corta o pedaço de fio, não precisa ser muito longo. E a gente vai fazer o mesmo nozinho de arremate para o fio não escapar. Então, com a agulha de tapeceiro, passa aqui por dentro desses últimos pontos. Volta aqui no último pontinho, passa por dentro do nozinho, puxa o fio, e aí é só esconder ele pra dentro do amigurumi.
corto o excesso. E tá pronto o nosso bracinho. A gente vai fazer 2 bracinhos exatamente iguais para o nosso gnomo. Agora, a gente vai utilizar o fio 7311, que é a cor tabaco, para fazer os pés. Então, a gente vai começar já com um anel mágico. E dentro dele, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa o fio para fechar o anel. E agora, na segunda carreira, 6 aumentos. Então, no primeiro ponto, um aumento. Dois. Três. 4, 5 e 6 aumentos, finalizando a segunda carreira com 12 pontos baixos. E agora, na terceira carreira, vou fechar aqui meu anel mais um pouquinho, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, um ponto baixo sozinho e um aumento no próximo ponto. Um ponto baixo sozinho, um aumento no próximo ponto. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E pela última vez, um ponto baixo e um aumento. A gente finalizou essa terceira carreira com 18 pontos baixos e agora a gente vai fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, das carreiras 4 a 8, 18 pontos baixos por toda a volta. Eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e volto para continuar com vocês. 4, 5... 17 e 18. Finalizei aqui a minha 8ª carreira e agora vou esconder o fiozinho do anel mágico. A gente vai fechar esse pezinho igual a gente fechou os bracinhos e o nariz. Então, dobrando a peça ao meio e vamos fechar com pontos baixos. Como a gente finalizou a 8ª carreira com 18 pontos baixos, a gente vai fechar então com a metade, 9 pontos baixos. Então, lembrando, eu entro no primeiro ponto baixo, e aí aqui do outro lado, de dentro pra fora, no último ponto baixo, esse que eu acabei de fazer, tá? Atravesso a peça e faço o primeiro ponto baixo. No segundo, a mesma coisa, entro no segundo ponto e do lado do outro lado, no penúltimo ponto, aqui.
Entro no terceiro ponto do lado de cá e do lado de cá no antepenúltimo ponto. É sempre o ponto que tá na frente. 3, 4, 5. Agora, eu vou encher com fibra acrílica. Então, olha lá, ainda faltam 4 pontos para eu fechar. Vou colocar aqui com a ajuda da pinça. Então, pego um punhado de fibra. E coloca lá dentro. Do amigurumi. Lembra, igual o nariz, de encher primeiro esse cantinho aqui, tá? Então, põe a fibra e joga ela lá pro cantinho do pezinho. E aí, agora, a gente enche o cantinho de cá. Vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. E agora, tem só um buraquinho aqui, ó. Então, com cuidado, eu vou colocar mais um pouquinho de fibra nesse cantinho. E aí, finaliza com os últimos 2 pontos baixos. Então, mais um aqui. E nos 2 últimos, mais um. Corto o fio, só um pedacinho, porque não vai precisar costurar. E com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer um nozinho pra arrematar e ele não escapar. Vou passar aqui por dentro dos pontos que eu acabei de fazer. Dou a volta aqui nesse último ponto. Passo a linha por dentro dessa argolinha. Puxo bem para fazer um nozinho e escondo o fio lá dentro da peça. Agora é só cortar o excesso. E o nosso pezinho tá pronto. Então, ele fica assim mesmo, porque a gente só vai usar a ponta do pezinho, tá? O resto é como se não existisse, porque vai ficar escondidinho dentro do amigurumi. Então, é só a pontinha mesmo da bota do pé do nosso gnomo. Você vai fazer 2 pezinhos iguais. Agora que a gente já tem os membros prontos, a gente pode ir para a próxima etapa, o corpo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Te encontro lá. Tchau! É isso mesmo, os membros... Para de piscar. Quando a gente for fazer o nosso amigo... A gente for fazer o corpo. Por toda a volta. Então,